Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, o espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo aqui em nossos estúdios, vereador Ubiratã Sanches, o pastor Bira, do Podemos. Vereador, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço, Lidiane, é um prazer sempre estar aqui. Vereador Bira, que foi presidente da SEI, a Comissão Especial de Inquérito, instaurada aqui na Câmara de Bauru, e que analisou toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Regional de Saúde. O relatório final dos trabalhos, que duraram 3 meses aqui no Legislativo, foi aprovado em primeira discussão pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária dessa semana. E, dentre outros itens, o relatório responsabiliza por algumas irregularidades apontadas os ex-prefeitos Clodoaldo Gazeta, Rodrigo Agostinho e a prefeita Suelen Rosim. Quais foram essas irregularidades? Bom, Lidiane, o relatório, ele apontou problemas na relação entre a Prefeitura e a FERSB. Essas irregularidades que nós observamos ao longo dos anos, é bem importante a gente citar isso, que não é apenas a análise de poucos meses da relação. É lógico que nós esperávamos algo mais. Mas é difícil quando você está falando de uma relação de mais de 10 anos de vida útil, Então, nessa relação, nós percebemos que muito foi feito em relação à saúde de Bauru. Como isso foi feito é que é o grande problema. Percebemos a questão de horas extras que foram pagas, horas negativas, como se chama, Horas negativas, que são plantões que não são cumpridos, mas são pagos, devido à exiguidade de um corpo clínico, faltas, enfim. Eu tento sempre ver o lado bom, Nunca vou imaginar que as pessoas tenham má fé naquilo que fazem. Mas existem coisas que nós não podemos defender, Tem coisas que existem, que exigem de nós uma análise mais clínica, mais técnica e mais imparcial, sempre imparcial. Então observamos que os encontros de contas não eram feitos, que eram programados dentro dos contratos de gestão ou até mesmo nos convênios. A falta de justificativas para horas extras negativas. Enfim, muita coisa que nós observamos que faltava luz sobre a relação. E o relatório ele apontou essa responsabilidade de forma indicando indícios, É bem verdade que nós não teríamos braço suficiente e nem competência suficiente para esmiuçar. Nós recebemos o relatório do contador, que foi contratado especificamente para a análise do relatório das prestações de contas da FERSB, junto à Prefeitura Municipal. E esse relatório também apontou dificuldades em trazer um relatório mais amplo, por causa dos documentos, que alguns não existem, outros não chegaram às nossas mãos por N motivos. O que ele nos apontou no relatório final seria a necessidade de uma auditoria. E essa auditoria, ela teria amplo campo para poder trabalhar e analisar de fato a relação, desde o início da relação FERSB e Prefeitura Municipal até os dias de hoje, que também cabe sobre a administração atual uma análise se aquilo que foi feito estava dentro da legitimidade, estava dentro daquilo que se poderia fazer. É bem verdade que nós vivemos um regime de exceção, nós tivemos a pandemia para poder recrudescer tudo isso. Eu costumo dizer que colocou uma pimenta a mais no relatório, porque é difícil você entender como é que as pessoas agem num tempo em que ninguém sabe como agir. E a falta de profissionais, o medo dos próprios médicos, você precisa considerar isso, Muitos médicos faltavam aos plantões ou não iam aos plantões por conta da pandemia. Todo mundo tem medo, todo mundo teve medo, e o médico não é diferente disso.
Então, assim, eu acho que o que o relatório apontou, voltando à sua pergunta, apontou as horas extras negativas, sobras de caixa que não devem ter sido retornadas, e se foram retornadas, nós carecemos desses documentos, a transição de contrato de gestão para convênio, a responsabilidade dos ex-secretários, dos ex-prefeitos, o próprio contrato ele imputa sobre o gestor a maior responsabilidade, que seria o gestor da FERSB, ele teria a responsabilidade de analisar essas contas e trabalhar para que a transparência acontecesse. São muitos pontos que a gente poderia elencar no relatório e acho que foi feito de forma responsável. É claro que o relatório ele tem o olhar do relator, a percepção do relator, mas de uma forma geral, de uma forma ampla, eu acho que contemplou aquilo que a comissão esperava, pelo menos nos encaminhamentos finais. Vereador, houve a manifestação em plenário do vereador Coronel Meira, né, dizendo, reforçando essa questão da falta dos documentos, e alguns vereadores até falaram, né, mencionaram a possibilidade de ter havido uma fé do Poder Executivo, o próprio nome do secretário municipal de saúde, vice-prefeito, inclusive da própria prefeita, foram mencionados várias vezes, o que motivou até um pedido de comissão processante, enfim. Você acredita que houve má fé ao não se disponibilizar em alguns documentos para análise da comissão? Como eu te disse, a minha percepção é de que não houve má fé, na minha percepção. E eu explico por quê. Eu participei de 3 diligências e nas 3 diligências nada nos foi negado a examinar. A forma de examinar, obviamente, para nós não seria a ideal. O ideal é que a prefeitura ou até mesmo a FERSB nos fornecesse os documentos em forma de relatório, né? Mas se eu disser que nós fomos impedidos, que nos foi negado, eu confesso que eu não estaria sendo honesto com a visão que eu tive. As 3 diligências que nós tivemos, o local dos documentos foi nos apresentado, haviam profissionais ali para nos encaminhar caso houvesse necessidade. Foram nos apresentadas quase 70 caixas e nessas caixas haviam documentos. Como a SEI ela trabalha com um tempo reduzido, seria muito difícil mesmo nós analisarmos folha por folha, documento por documento. Mas se eu disser que nós fomos impedidos, nesse ponto eu discordo, não fomos impedidos, em que pese todo o desgaste que houve em uma das diligências, da qual eu não estava, não me fiz presente, na qual não me fiz presente, eu não vejo como sendo obstrução. Essa é a minha percepção, eu quero deixar bem claro isso, porque em momento algum nós fomos impedidos de entrar onde havia necessidade. Nós entendemos a falta de modernização da prefeitura para que esses relatórios fossem digitalizados, a falta de funcionários para poderem trabalhar em função exclusivamente da SEI, a falta de comunicação houve entre os poderes, apesar de nós não termos falhado na comunicação, houve falta de comunicação e eu não acredito que haja má fé. Como eu disse, o governo ele tem 11 meses, esse último, e ele também engatinhou em algumas situações, faltou experiência, em que pese o doutor Orlando ser um médico, inclusive renomado, de boa carreira. A experiência talvez no poder público tenha faltado um pouco no lidar com a Câmara. Mas eu reputo isso apenas a falta de experiência e não a má fé. Posso estar errado. Se eu estiver errado, você marca um novo programa, eu venho e digo que estava errado. Mas hoje, atualmente, essa é a percepção que eu tenho, baseado nas experiências que eu tive enquanto presidente da comissão, enquanto membro participativo das diligências e de todas as oitivas. Nós buscamos sempre externar a nossa vontade de entender e jamais assassinato de reputações ou imputar esse ou aquele erro. Quem é o gestor, ele tem
a responsabilidade das suas decisões e as consequências das suas decisões. Ele pode acertar e pode errar. Se ele está errando por má fé, eu acho que os encaminhamentos finais foram bem prudentes e está nas mãos de quem realmente pode apontar a má fé ou apenas a falta de experiência. Bom, vereador, nós temos ainda a sessão da próxima semana, né? Afinal de contas, o texto final depende da apreciação em segunda discussão pelo plenário e, na sequência, o texto final, né, o relatório final da SEI vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal e também ao Ministério Público da Cidadania e das Fundações. Qual é a expectativa com relação à apuração agora desse trabalho por essas duas esferas? Há elementos suficientes que justifiquem, na sua opinião, a abertura de inquérito por essas duas instâncias? Olha, eu não sei, eu não saberia lhe dizer quais são as lentes que o Ministério Público, o Ministério das Fundações irão utilizar no sentido de analisar a documentação que nós angariamos. Então seria talvez irresponsabilidade da minha parte dizer que o Ministério Público vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Eu acredito que eles tenham as ferramentas necessárias para a apuração. E essa apuração, ela é feita com mais técnica, com mais tempo, não são 90 dias, não há prazos para serem esgotados. Eu acho que isso é que torna mais competente e mais precisa a análise do Ministério Público. Nós nos baseamos muito nas oitivas, nós temos pessoas que estavam longe da administração, temos pessoas que passaram apenas 1 mês, 2 meses na administração, e você fazer algum juízo de valor baseado naquilo que as pessoas lembram é muito complicado, é muito dificultoso. Mas eu acredito que o Ministério Público Federal, Estadual, o Ministério das Fundações terá a condição de exigir mais documentos, solicitar mais informações e esmiuçar melhor essa relação que, confesso para você, acho que nunca mais será a mesma. FERSB ou qualquer outra OS que venha trabalhar em Bauru ou for contratada para Bauru, dificilmente cometerá os mesmos erros que as anteriores cometeram. Eu acho que o Ministério Público tem as ferramentas, é a esfera competente para atribuir responsabilidade, culpa, dolo ou inexperiência ou acertos, né? Eu acho que está em boas mãos e não vejo problema em aprovação do relatório. Pelo menos essa é a minha percepção. Vereador Ubiratã Sanches, o pastor Bira do Podemos, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista pela TV Câmara Bauru. Ele que é o presidente da SEI, a Comissão Especial de Inquérito, instaurada aqui na Casa de Leis Bauruense e que analisou toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a Fundação Regional de Saúde. Nós convidamos aqui o vereador para conversar mais uma vez conosco e atualizar aí os desdobramentos da aprovação em primeira discussão pelo plenário do relatório final dessa comissão na sessão ordinária dessa semana. Aliás, votação essa, vereador, que teve apenas 2 votos contrários, um do vereador Marcelo Afonso e outro do vereador Sérgio Brum. Houve justificativa para esse posicionamento dos colegas? Então, é tudo muito pessoal, né? É como eu disse, as impressões podem variar de um para o outro, vereador. Nós somos 17 cabeças, são 17 entendimentos, 17 olhares. Não consigo buscar alguma outra justificativa, senão o não concordar com o relatório. Talvez pontos do relatório, talvez determinadas posições da relatoria, que eu repito, é uma visão do relator, é o que o relator entende. Então, eu não consigo avaliar a justificativa. Eu sei da minha justificativa, aprovei o relatório porque o encaminhamento satisfez aquilo que nós entendíamos. Havia necessidade de uma análise, como você mesmo citou do Coronel Meira. O Coronel Meira fez vários apontamentos
e solicitou que esses apontamentos fossem incluídos no relatório. Mas entendeu-se por melhor, a relatora entendeu como sendo melhor manter o relatório no formato que estava, em que pese anexar todos os apontamentos do Coronel Meira. São visões diferentes, são aspectos e impressões diferentes das 17 cabeças. Não quero fazer juízo de valor, nem dizer que está certo ou que está errado. Tenho a minha convicção, a minha posição, e eu acho que eles também. A motivação aí fica a critério da conjectura. Ok, vereador Pastor Bira, nosso convidado hoje, muito obrigado pela participação, vereador, mais uma vez. Eu que agradeço, Lidiane, TV Câmara, Rádio Câmara, eu agradeço muito vocês. Estou sempre à disposição. Deus abençoe. Bom, você também acompanha este conteúdo, além da exibição na TV Câmara Bauru, em boletins na programação da Rádio Câmara Bauru, pelos 93,9 FM, e esse material ainda fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure TV Câmara Bauru. Até a próxima.